que a casa Centro Espírita Luz e Caridade de Tobi vai fazer um evento dia 31, que é um domingo, às 16 horas. Eu creio que muito mais em trabalhadores, né? Mas isso pode ser também para os frequentadores. Vamos fazer umas rodas de conversa para falar sobre a casa espírita, sobre as dúvidas que temos na casa espírita, sobre ausências dos jovens na casa espírita, esvaziamento do centro espírita no período após pandemia, caminhos para o fortalecimento das atividades espíritas e assuntos diversos da casa espírita. Quem vai estar lá é o Orson Carrara, Peter Carrara. É já conhecido nosso no meio, já esteve aqui também algumas vezes em São José. Ele, além de palestrante, também é autor de alguns livros. E ele vai estar lá presente. Quem desejar, Centro Espírita Luz e Caridade. Tá? Deixa depois a folheto. Ou a gente deixa na nossa página também, depois alguém pode pegar o endereço todo. Certo? Então vamos dar abertura, não, entregar o salão aqui do nosso alfornarinho. Já que foi feita a abertura já, com graça de Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. Você já é sócio. A casa é sua. Boa noite a todos, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, se faça presente no coração de todos que aqui se encontram, almas e espíritos. O tema que eu trago nessa noite é um tema que está muito em moda na doutrina espírita e fala justamente sobre transição planetária. Já há alguns anos, oradores, espíritas renomados vêm batendo nessa tecla de falar sobre o período que nós estamos enfrentando na Terra, que já é um período de transição planetária. Há livros sobre o tema, alguns eu já tive a oportunidade de ler, algumas palestras já ouvi no YouTube, alguns podcasts, mas o que eu trago para vocês é um ponto de vista um pouquinho diferente. E esse ponto de vista não é meu, ok? Para aqueles mais antigos, isso aconteceu no programa Pinga Fogo de 1971. No primeiro Pinga Fogo foi em julho de 71. O programa foi tão assim chamativo, tão importante, que ele tem 1 hora de duração, ele era ao vivo, e era um programa de perguntas e respostas que teve a maior audiência até hoje, registrado como programa de pergunta e resposta. Tem novela da Globo aí que bateu 90%, aquelas, né? Rematou o Dead Pot, caso foi lá. Mas o programa bateu 75%, isso em 71. E o programa era para ter 1 hora de duração, teve um pouco mais de 3 horas, com a participação de Chico Xavier. Foi tão assim, uma explosão, um boom famoso, que em dezembro trouxeram ele para o programa de novo, e aí foi um pouco mais de 5 horas. Ambos os programas estão no YouTube. Quem quiser assistir, é só acessar o YouTube, lógico, assiste 10 minutos, 15 minutos, meia hora, depois para, assiste outro dia, né? Porque é pergunta e resposta, então dá para ir bem. E nesse programa houve vários tipos de perguntas, e dentre os questionadores havia uma mulher. Os outros eram homens. Essa mulher chama-se, acho que chama-se, não sei se ela está viva ainda, tentei procurar, não encontrei informações sobre ela. L. Alves, com H. Se eu não me engano, ela era do Diários Associados, quando ela foi anunciada. E ela faz uma pergunta ao Chico, e o Chico responde. Nós vamos ler aqui a pergunta, a resposta, e comentando os pontos, ok? A
Aqueles que tiverem assim, dificuldade de estar me ouvindo, pode falar que eu repito sem problema algum, porque eu estou com um escrito aqui, eu não me perco. Feito? Pergunta que Eli Alves dirigiu a Chico Xavier. Eu queria saber agora o seguinte: os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos da criatura humana têm por objetivo a sua evolução. Aqui nós notamos que ela fez a lição de casa. Ou ela era espírita, ou ela fez a lição de casa quando ela foi chamada para participar do programa. Porque é isso mesmo, os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos, ou seja, as reencarnações da criatura humana, têm por objetivo a sua evolução. É para isso que a gente reencarna. Nem todos conseguem evoluir, infelizmente. Aí ela segue. Outras correntes espiritualistas, ela frisa, tem como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, na qual a humanidade será muito feliz. Então nós estamos em 71, século XX, final dele, o último terço do século XX, 29 anos do terceiro milênio, que é onde nós estamos hoje, já com 26 anos, ok? Seria o ano 2000 em diante. Que era uma era de grande beleza, que é a era de Aquário, na qual a humanidade será muito feliz. E aí ela continua. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, na verdade estava no século XX. Ela até terminando, ela podia até falar, já temos 20 dezenas de séculos, né? Se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, ou seja, esse terceiro milênio é exatamente para que a gente se encontre, para que eu cuide da minha vida e não da vida de vocês. Mas ficou um pouco mais difícil com o tal do celular, porque é tão gostoso falar da vida alheia, né? Mandar zap, nossa, você viu aquela baranga, como é que estava vestida na festa? Que horror! Só que na festa, cumprimentou, você está linda, maravilhosa, não é assim? O homem também faz isso. Faz. E muito. Com certeza. É que vocês não frequentam salão de barbeiro. Vocês vão frequentar. Então, se temos uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, e aí nós nos remetemos a Jesus, há 2000 anos atrás, quando ele trouxe o ensino mais importante que eu bato nessa tecla faz tempo, não é o amor. O amor é para espíritos evoluídos. O amor que Jesus ensinou, que é o amor divino, está distante de nós. Mas nós entendemos o amor humano. O marido mata a mulher porque a mulher traiu, ou vice-versa. Esse é o amor humano. Mas a grande lição dele é reforma interior. Se nos reformarmos, nós vamos acabar tendo que nos encontrar. Senão a gente não se reforma. Então eu falo para a Cláudia, você é orgulhoso, você é vaidoso, você é invejoso, você é maldoso. Tá bom? Tá bom por aí? Aí, eu não olho isso para mim. Só de eu falar tudo isso para ele, eu já mostro quem eu sou. Mas eu acho que eu estou certo, porque eu estou falando a verdade. E esquecemos daquela frase de Chico Xavier que diz que a verdade deve ser dita sempre. Mas se for para ser jogada na face de alguém, lançada à face de alguém, ao peso de ofensa, agressão, diminuição do outro, não a faça, não a fale. Mas não, eu vou falar porque eu tenho cátedra, tenho ética e moral, sou superior e vou falar, o Cláudio é tudo isso mesmo. Então aqui está aqui, a gente precisa encontrar nós conosco. Como que o Senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã
E aqui nós estamos em 71, a Guerra do Vietnã foi de 55 a 75. Tá? A violência da sociedade de consumo. Então, a Guerra do Vietnã, como é que o senhor explica? Se nós já estamos no próximo do terceiro milênio, que vai ser a era de Aquário, a era da felicidade, da paz, como é que o senhor explica a Guerra do Vietnã? Nós estamos vivendo com ela. Como é que o senhor explica a violência da sociedade de consumo? Violência da sociedade de consumo, para quem talvez façam confusão com a frase, é aquela lei do mais forte matando o mais fraco. É isso. Então chega uma rede de supermercado enorme aqui, joga o preço dele durante 6 meses, na metade do preço que os outros estão vendendo. Quebra os outros. Aí ele compra todos os outros, acampa os outros, e depois ele faz o quê? Aumenta o preço. Você não quer? Vai comprar alternativo, vai Tubi, vai Capone, vai onde você quiser. O meu preço é esse. Essa violência de consumo sempre existiu e vai perdurar esse milênio inteiro. Não vai mudar. Isso é próprio nosso, que ainda somos egoístas e queremos tudo para nós. A gente não se contenta em ver o outro feliz, alcançando o que ele desejava, realizando o sonho dele, não. Porque ele realizou. Eu tenho que realizar o meu, eu não consigo. E aí já começa a emitir pensamento ruim com o outro. Então ela fez essas duas colocações. Como o senhor explica as violências do mundo atual, como a Guerra do Vietnã e a violência da sociedade de consumo? E ela termina. Isso, ao nosso ver, não representa uma grande evolução da humanidade. Acredito, mas fica para vocês pensarem, que o fecho que ela pôs aqui está correto até hoje. Porque guerra a gente continua tendo. Vamos à resposta de Chico. Esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel, que está presente, aliás, quem for assistir no YouTube vai ver muito isso. Ele está respondendo uma vez, falando, o Emmanuel, que está aqui presente, está falando isso. É muito comum, ou seja, o Chico não estava respondendo apenas com o conhecimento dele. Ele estava tendo um amparo, o apoio de nada mais, nada menos do que Emmanuel. Então, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. E aí eu paro, penso, nossa, nós estamos nesse período de transformação faz 1000 anos pelo menos. Né? Vamos esquecer lá do 1000 para 0, vamos do 1000 para frente, né? Faz 2000 anos que nós estamos nesse período de transformação. E não nos transformamos. Aí é que está o X da questão. Diz ele, o Chico falando de novo, quer dizer, diz o Emmanuel, o nosso comentarista, companheiro materialista dirá que essa situação, a Guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo, é a natureza. Mas para nós, os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Bom, geograficamente falando, estruturalmente falando, fisicamente falando, São José era o quê? Fazenda, não é? Aí chegou alguém aqui, tomou posse de um pedaço, fez uma casinha, aí, bom, com o tempo se fez a cidade, veio máquinas, abriu ruas, asfaltou, colocou paralelepípedos, fez-se uma igreja, fez-se uma ponte, depois fez outra, depois tem outras pontes ligando o bairro. Essa modificação é física, mas o que ele está falando aqui é que nós, como filhos de Deus, podemos modificar a criação de Deus. Qual criação nós podemos modificar? Qual era a lição que eu falei que Jesus deu? Que é mais importante? Isso. A maior modificação que nós podemos promover e devemos é em nós. Eu posso, como existe, né? Faz-se represa, a China fez uma represa, não sei o nome dela agora, fugiu. Tem tantos milhões de árvores, diz o cientista que ela
tirou o eixo da Terra em 3 graus, parece, ou 0,3 graus. O peso que ela centralizou naquela represa que ela fez. Tá na internet, é só pesquisar, só ver. Imagina as outras coisas que nós fizemos fisicamente, mas nós modificamos a nossa. Ou nós estamos vindo para cá, eu cresci, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, e morri assim, e não evoluí. Continuei fazendo as mesmas coisas, permitindo que o orgulho me vença, a vaidade me derrote, o egoísmo me sufoque. É essa a modificação que temos que fazer na criação de Deus, em nós, não no outro. Eu não modifico a minha esposa. No dia que ela morrer, ela vai responder pela consciência dela o que ela fez na vida e ponto final. Se ela achar que eu tenho alguma coisa boa e quer copiar, legal. Se ela acha que eu não tenho nada bom e quer ver a vida dela, ela vive. E eu, da mesma forma. É assim que a gente faz. Ou seja, Jesus veio à Terra como o modelo. Nós falamos um mestre por excelência. E a gente lê, aprende e continua da mesma forma. Então é isso que ele está falando aqui. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Mas o homem, os homens, as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Ponto. E aí ele continua. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Então ele confirma que o terceiro milênio é uma era extraordinária. Mas agora começam umas complicações. Se, primeira condicionante, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Ou seja, se a gente acha que coletivamente a gente está preparado para viver esse terceiro milênio com a dignidade devida, legal, estamos. Já falei aqui uma vez ou mais e vou repetir. Nós ainda torcemos para time de futebol. Bem feito, que time nojento perdeu. O juiz ladrão. Para não falar outras coisas que a gente pensa na hora, né? Não é verdade? E isso é coletivo. Se você for num campo de forte falando para você, essa parte eu não. Se você vai num campo de futebol, você está lá assistindo, torcendo na boa, tranquilo. O outro apresentando um time, um futebol melhor, legal, ótimo. Que ganha o outro. Mas daí a pouco o povo começa a gritar, daí a pouco você está gritando junto com eles. Histeria coletiva. Histeria coletiva. Não tem como. E quantos já perderam a vida por causa disso? Alberto Almeida vai um pouquinho mais longe. Numa mesa redonda que ele estava com o Haroldo Dutra, eles começam a discutir e falam de evolução, isso aqui, e falam, ó, nós ainda temos intestino. Para por aí, né? Ou seja, nós somos realmente a bactéria do lodo. Porque o verme, quem disse que era o Chico Xavier. Eu sou um mero verme do lodo. Então restou para a gente ser a bactéria do lodo. Porque ele, aquela luz que ele é, vivia a vida que ele viveu aqui na Terra, fazer o que ele fez, e ele se qualificar como um verme do lodo, então não sobrou muita coisa para a gente a não ser a bactéria do lodo. Aí ele continua. Mais uma preposição condicionante. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão dos seus próprios problemas, sem entrar em choques destrutivos, como, por exemplo, guerra de extermínio, que deixará consequências imprevisíveis para nós todos no planeta. Então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem, porque a própria automação, diz ele, nos está dizendo que vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta. Fala para mim, vocês conhecem alguma guerra que não seja de extermínio? Tem? Não, guerra é de extermínio. É para um matar o outro. Existem até umas teorias aí que é uma maravilha ter a guerra, porque aí há uma miscigenação de raça que acaba acontecendo, porque abaixa a população da Terra, então sobra mais alimento, umas coisas meia doida aí, cada um pensa o que quer. Mas a guerra mostra ainda o quê? O atraso em que nós vivemos.
Mas o curioso está aqui, ó. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão dos seus próprios problemas. Quais são os países mais cultos do globo para nós aqui no Ocidente? Os países da Europa, que são milenários, porque nós temos 500 e pouquinho anos aí, ok? Há coisa de uns 10 anos atrás, se não me falha a memória, isso passou até na televisão, lá na França, uma rede de supermercado pôs em promoção a Nutella. Nutella. Parece que era €1, $1, sei lá, lá na França. Teve quebra-quebra, teve tudo que vocês pensaram, briga de rolar no chão e tirar da mão do outro a caixa, e polícia e tal, e teve até processo contra a rede, porque estava vendendo abaixo do preço de fábrica na Itália. Eles queriam saber como eles tinham feito isso. Isso lá na França, um país evoluidíssimo, né? Que é modelo para o mundo aí, porque teve revolução, cortaram a cabeça dos reis lá, das rainhas. Ok? Eles estão hoje vivendo problemas gravíssimos, porque eles quiseram abraçar o mundo muçulmano. E hoje a Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, Bélgica, Holanda, deve ter mais alguns lá, estão passando problemas gravíssimos. A França, semana retrasada, o presidente da França decretou que a segunda língua oficial do país é o árabe. Gente, para nós aqui a gente aprendia, né? No moral e cívica, que hino, bandeira, selo e língua são os símbolos do país, da nação. A França decretou que o árabe é a segunda língua oficial. Estava no jornal, passou na semana retrasada na televisão, o presidente assinando o decreto. Ou seja, eles não estão enfrentando, eles não estão suportando a pressão dos problemas deles. Aquela guerra da Ucrânia, o que eles estão fazendo? Alguns declaradamente estão ajudando a municiar a Ucrânia contra a Rússia, de medo da Rússia. Problema lá deles que eu não entendo. Geopolítica. Ok? Outros, por debaixo do pano, continuam municiando a Ucrânia. Não querem se apresentar. A verdade é uma só. O tal do Muammar Gaddafi, que foi presidente, ditador da Líbia, já deposto, assassinado, tudo mais, ele disse, se eu não me engano, em 82, que o mundo muçulmano tomaria a Europa sem dar um tiro. Já tomou. Já tomou. Vai passear na França. Vai andar lá na Inglaterra. Vai lá. Ou seja, se os países condicionantes, se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão dos seus próprios problemas, sem entrar em choques destrutivos, por exemplo, guerra de extermínio, que deixará consequências imprevisíveis para nós todos. Peraí, para nós todos? O que eu tenho que ver com o problema lá da Ucrânia, da Rússia, de Israel com o Irã? Muito. Muito. O mundo hoje é todo enredado. Não tem como. Acontece um problema lá, atinge aqui. Acontece aqui, atinge lá. Mas aqui fica um alerta para nós. O que nós podemos fazer? Bom, eu não posso ir para a guerra. Eu também não sei atirar. Ah, mas eu acho que eu sou cristão. Então eu posso rezar. Eu posso rezar por aquelas almas que estão retornando na forma espiritual ao plano espiritual. E de forma trágica, violenta. Eles não estão morrendo do coração. Estão morrendo, às vezes até deformados com tanto tiro, com minas explodindo, bombas. Eu posso orar para os entes queridos desses que estão morrendo, para que o Pai console, porque muitos deles não vão ter o filho de volta, o marido de volta para poder enterrar, que se decompôs na hora que ele pisou na mina. Quando a bomba caiu e explodiu, não se acha mais nada. Então eu posso fazer alguma coisa assim, pelo menos uma vez por dia. Eu posso levantar o meu pensamento para que Deus tenha piedade e misericórdia daqueles nossos irmãos que ainda acham que tudo se resolve, como na época que era o primitivismo nosso.
A lei do mais forte. A lei do comércio. Então, se passarmos por esse período sem essas guerras de extermínio, veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem, porque a própria automação, ele volta a falar, diz ele o Emmanuel, né, que está falando para ele, nos está dizendo que vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta, para a educação da nossa vida mental. Agora o mundo está buscando entender que aqui é tudo. Isso gera o mundo. Manuel Filomeno fala que, Bezerra fala que aqui é um dínamo gerador. E aí você pode gerar coisas boas ou coisas ruins. Aqueles nossos irmãos estão gerando coisas ruins. Guerra, dizimação. Cabe a nós tentar fazer um contraponto. Gerar coisas boas. E aí, o trato do planeta, vamos ser aliviados. Já estamos sendo, porque tecnologicamente falando, isso aqui está uma maravilha. O meu avô, bisavô, comprou um pedacinho de terra aqui, estou mentindo, viu gente? Estou só criando a história. E pegou ele arava a terra com a enxadinha, né? Ficava o dia inteiro lá arriscando a terra para depois jogar o milho, arroz, feijão, plantar. Mas um dia ele teve uma ideia. Ele pegou um pedaço de pau, colocou aqui na frente, com mais 2 cravados nele, amarrou, pregou, amarrou uma corda aqui, amarrou no burro, no jumento, na vaca, no boi, no cavalo, bateu o reio. Posso falar que bateu o reio para o bicho andar? Porque eu não sei se você é preso se eu estou falando isso, né? Porque não pode bater no animal. E aí o animal saiu arrastando aquele negócio, e ele ficou super contente, falou, nossa, ganhei tempo, olha aqui. Levava o dia inteiro para fazer um risco, agora eu faço o risco em meia hora, que delícia, que beleza, vou avisar meus vizinhos. Chamou o vizinho veio, olha aqui que eu criei e tal. Você é burro, hein? Que burro, você nunca pensou nisso, eu que criei. Mas você é burro, por que eu sou burro? Você pode botar 2. Se fazer um risco, você já faz 2 ao mesmo tempo. Porque o cavalo puxa, a vaca puxa. Nossa, é mesmo? Então, estava vendo uma máquina da John Deere, uma propaganda, custa $1,1 milhão. A máquina. Ela não tem roda, ela tem só esteira. É uma esteira em triângulo na frente e uma esteira normal, com lagarta desse trator ou de tanque de guerra atrás. E ela puxa um implemento que custa $1,1 milhão também. Faz 20 riscos, planta 20 ao mesmo tempo. Isso é tecnologia, isso é evolução. Há algum tempo atrás, e bom tempo, estou falando de 10 anos para mais, eu vi no Fantástico, um médico num país, se eu não me engano, no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, eu sei que eram 2 países bem distantes, ele ia operar por robótica. Ele estava lá no país dele, com aquele joystick, e tudo ali na frente dele. O rapaz doente estava lá no outro país, numa sala de cirurgia, com aquele ferramental todo, também eletrônico lá, de robótica, acompanhado de médicos, enfermeiros, e ele lá, abrindo, costurando, fazendo tudo, lá no outro. Antigamente, para tirar pedra no rim, fazia um ralo, você ficava 1 mês deitado na cama sem poder se mexer. Não é? Hoje tira o rim, tira a vesícula com laparoscopia. Não é? Meu pai passou por isso com vesícula, foi operado 2 horas da tarde lá em Campinas, o médico falou, só não te manda embora, Batista, porque atrasou. Se ia operar de manhã, de fato, tinha atrasado, porque era 7h30 a cirurgia dele, mas houve problema lá, atrasou, ele foi operado 2h30. Ele entrou no quarto às 5 horas da tarde. O médico foi lá e falou, já mandei trazer a janta. Ele, como é que é? Já vai jantar, vai comer. Lógico, não era churrasco, né? Mas era um prato de sopa, essas coisas. Ele tinha arrancado a vesícula às 2h30 da tarde. E no outro dia de manhãzinha ele passou, pode ir embora. Pus no carro e ia embora. Evolução tecnológica, isso nós já estamos vendo demais. E vai melhorar muito mais. Vamos ser aliviados se o trabalho mais rude. Mas o problema não é ser aliviado do trabalho mais útil. O problema é saber se nós estamos tendo ética e moral para continuar a vida aqui. Esse é o X da questão. Se nós estamos fazendo por merecer, fazer desse terceiro milênio realmente uma era de paz, de felicidade. É essa a questão. Porque do jeito que está evoluindo também na ciência, está evoluindo também nas bombas.
as empresas que fazem armamento, né? Também é um absurdo de evolução. Mas tudo isso para a educação da nossa vida mental, através de informações sobre o universo, com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Ponto. Continua a resposta. Mas isso terá um preço, outra condicionante. Será o preço da paz. É o que eu falo. Todo mundo quer ganhar na Mega Sena acumulada aí e tal. Mas ninguém pede para ter paz. E você acha que ganhando na Mega Sena aí, cada milhão, quase $1 bilhão, né, no final do ano, você vai ter paz? Você vai ter que mudar da cidade, para um lugar que ninguém te conheça. Entende? Você não vai poder viver. Você vai poder andar na rua calmamente, sem olhar para trás? Ou vai ter que contratar segurança e tudo mais, botar um monte de coisa na tua casa, proteger e ficar enfurnado dentro de casa, porque você não pode sair toda hora. De medo. Paz. Mas isso terá um preço. Será o preço da paz. Condicionante, vírgula, se pudermos nos suportar uns aos outros. Olha só. Suportar uns aos outros, o que nós não fazemos. Tem dia que eu não suporto nem eu mesmo. Eu marquei aqui, eu de vez em quando olho no espelho, eu quero brigar com ele, então é um problema. Mas ele não parou no suportar. Vírgula, amar uns aos outros. Não bastou só suportar, temos que amar uns aos outros e olha, seguindo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça. Ok? Não é porque nós entramos no ano 2000 que já estamos na era e vai prevalecer. Não, está aqui claramente, seguindo os preceitos de Jesus, começando a nos suportar, depois amando-nos, seguindo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça. Está pronto? A Terra está pronta para isso? Não. Estamos vivendo coletivamente, como ele falou aqui, de forma digna para receber essa era? E aí ele vai. Até que essa era prevaleça. Vírgula. Mais uma condicionante. Provavelmente no próximo milênio. Ó, falta 974 anos para terminar esse milênio. Eu pretendo reencarnar aqui 3 vezes ainda. Vou fazer de tudo para cada 300 aninhos eu estar aqui. Porque se eu não estiver aqui, para mundo melhor eu não vou, gente. Eu não vou. Provavelmente no próximo milênio. Chico está falando. Será que vai ser no terceiro milênio? Provavelmente. Aí ele coloca, não sabemos se no princípio, nos meados ou no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas. Mas, se o homem, filho, e agora ele coloca um agravante, e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Por que eu disse que é agravante herdeiro? Porque ser filho de Deus é muito gostoso, todo mundo fala que nós é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas o herdeiro tem responsabilidade. E aí o bicho pega. E a responsabilidade do herdeiro é de pelo menos manter o que os pais fizeram. Será que vai sobrar algum? Entendeu? Difícil, né? Por isso que eu quero vir aqui mais 3 vezes, pelo menos dentro desse milênio. E jogar esse milênio pro outro, pro quarto, ótimo, aí eu venho mais 3 no quarto. E assim nós vai indo devagarzinho, de degrau em degrau, para um dia a gente evoluir. Por que eu estou falando isso? Porque se nós pegarmos a Terra, que tem 5 bilhões de anos, segundo a ciência e segundo a própria doutrina, 5 bilhões. O mundo primitivo é contado de 5 milhões até 4 mil anos antes de Cristo, pela própria ciência. Então, 5 bilhões, nós já caímos para 5 milhões. Muita coisa. O que aconteceu aí? Não sei. O mundo estava explodindo, chovia, fazia sol, e parecia fogo, e ele se formava, e endurecendo a crosta terrestre, não é? Hoje só o miolinho lá, é o magma, né? A lava, 5 milhões
milhões de anos atrás, até 4 mil anos antes de Cristo, os historiadores falam que é a nossa era primitiva. Legal. Era primitiva para as primeiras encarnações das almas humanas. Não tem mais ninguém reencarnando aqui pela primeira vez. Então isso não é primitivo. O terreno hoje é de provas e expiações, ou expiações e provas. Porque não tem mais ninguém reencarnando aqui pela primeira vez. Mas não é primitivo? As ações nossas? Quando eu falei que o marido matou a mulher, depois matou o filho, depois se matou, ou vice-versa, ou matou a esposa e picou, botou no saco e jogou dentro do rio, ou pôs fogo. Isso não é primitivo? Isso é monstruoso. E é um ser humano que está fazendo. Com muito tempo de vida, com muitas reencarnações. Ok? Aí, 4 mil anos antes de Cristo, deixou de ser primitivo. Por quê? Porque os historiadores entenderam que ali surgiu a escrita. Então, quando surgiu a escrita, nós deixamos de ser primitivo. Legal, 4 mil anos antes de Cristo. Aí você pega lá os exilados de Capela, são 6 mil anos, 8 mil anos para trás aí, dá para entender, porque aí vieram aqueles inteligentes expulsos de lá, porque não tinha moral e ética para viver lá, vieram para cá, ensinar nós, os hominídeos, macacão, com garra, com dentes, a como agir. A maioria deles voltou, uma turma deles está aqui até hoje, estão no ano 5000, lá vai fumaça, esperando o Messias. Inteligentíssimos. Não podemos falar que não são. Inteligentíssimos. Basta ver o tanto de prêmio Nobel que eles têm. O que eles pesquisam, o que eles fazem. Mas estão lá matando. Desde antes de Cristo. Porque Jacó formou uma turma, o Isaú lá formou outra e o pau está comendo até hoje. Mas não são inteligentes? São. Mas tem moral? Não. Ponto. Simples assim. Eles ainda estão naquele Deus que quer vingança, que quer guerra, que quer depurar a humanidade, porque eles são os melhores. Então nós saímos do mundo de primitivo, que Haroldo Dutra diz muito claramente que no mundo primitivo não há emoção, e não há mesmo, nós éramos uns bichos lá, ué. Andávamos de 4, aí vem aquelas era da pedra lascada, da pedra polida, era dos metais, do ferro, do bronze e tal, não é? Éramos nômades e aí o quê? Nós saía aquela turminha, encontrava com o outro lá, o mais forte matava o outro. Isso aí. E olha lá, você não comia o outro, ficava morto, precisava comer, precisava sobreviver. Eram uns bichos. E aí Chico termina. Também se mostrar digno dessas concessões. Aí essa dignidade já é individual, já não é mais coletiva como ele falou lá no começo. Senão, vamos aguentar nós todos, talvez com as estacas zeros, ou quase zero, para recomeçar tudo de novo. É assim que é a vida. Portanto, o planeta só evoluirá quando todos nós, ou pelo menos a maioria aqui, promover a sua reforma interior. É individual. A partir dessa reforma interior individual, o que vai acontecer? Nós talvez vamos conseguir fazer com que o nosso companheiro, a nossa companheira também se modifique. Os nossos filhos se modifiquem, os nossos netos, o vizinho. É um trabalho de formiguinha. Não podemos cansar. Por isso que temos que tentar ser bons exemplos. Não que a gente seja perfeito, maravilhoso, que a gente... Não, eu tenho um monte de vício. Eu luto com ele todos os dias. Se eu não lutar com eles, eles me derrotam. Um deles, comodismo. Quer coisa mais gostosa que sentar na frente da televisão com controle remoto? Como eu tinha que visitar aquela pessoa. Ah, mas eu não vou, não, estou cansado. Outro dia, outra hora. Comodismo. Coisa simples, que nos vence a todo instante. Ah, hoje eu não vou no centro não. É o folharino que vai lá falar, aquele cara não para de falar, eu não vou lá não. Ah, hoje eu não vou não, tá chovendo. Ah, não vou não, choveu. Não, chuvisqueirinho, coisa toda. Não vou. Não, vai molhar meu sapato, não vou. Somos nós, é o nosso atraso. Então, se nós não fizermos o máximo para nos melhorarmos, a
Aí vai ficar difícil fazer com que esse planeta evolua. Que saia do prova e expiação e vá para o regeneração. Lembrando que prova e expiação, na definição da espiritualidade lá no Evangelho, é onde o mal domina. Somos nós. Quem já não desejou a morte do... Como é que é aquele cara que estava do PCC? Marcola, Fernandinho Beiramar, dos políticos que aparecem que estão roubando nós. Por que não morre um desgraçado desse, né? Ó, desgraçado não é palavrão, é sem a graça de Deus. Sem a graça. É. Por que não morre, né? Tá roubando nós. Mas se eu tivesse lá, será que eu não ia roubar? Não está contaminado tudo? Não se acha um? Então a coisa é grave, é violenta para a gente julgar. Então, se nós duvidarmos dessa resposta de Chico e de Emmanuel, podemos dizer o seguinte: quem quer conhecer o Emmanuel, eu vou falar só 5 obras dele: Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia. Leiam essas obras, vocês vão conhecer quem é Emmanuel. Agora, Chico, eu não preciso falar muito, né? Nós somos contemporâneos dele, está a história dele. Alguém conseguiu acabar com a imagem do Chico? Tentaram. Conseguiu? Porque não tem como. Ele era a ética na forma humana, ele era a moralidade na forma humana, então não tem como. Dificilmente eles erraram nessa resposta, nessa colocação que fizeram nesse programa. É óbvio que vai continuar havendo evento sísmico na Terra, terremoto, maremoto, porque as placas tectônicas continuam se chocando, vai ter vulcanismo, precisa ter, senão aquela panela de pressão que está lá, se não sair por algum buraco desses vulcões, vai acontecer o quê? Racha a Terra no meio. Então precisa continuar, vai acontecer. Eu estava vendo um astrônomo num podcast, está falando que a ciência está falando que nós temos pelo menos mais 5 bilhões de anos na Terra ainda. Ela vai durar mais 5 bilhões de anos. É tempo para dar com pau. Ixi, dá para vir aqui muitas vezes ainda. Certo? Então, vai ter chuvas torrenciais, vai dar enchente. A enchente dá por culpa nossa, viu, gente? A gente joga carrinho de bebê no bueiro, não tem como, não é? Então, mas vai continuar existindo. Mas o certo é que nós vimos até agora é que não há data para acontecer essa grande modificação que ele disse, né? Vai ser no princípio, nos meados ou no fim. Mateus também lembra Jesus em 24:36 dizendo: quanto ao dia e a hora, Jesus falando, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, era ele falando, nem eu sei, senão somente o Pai. Mas tá cheio de gente aí, às vezes a gente vê, tem alguns que se dizem espírita falando coisa aí, não, vai acontecer, vai. Calma, gente, vamos devagar com a dor. O mesmo informou o Chico naquela resposta, quando afirmou que a regeneração acontecerá no 3º milênio. Mas se no início, nos meados e no fim, só o Pai quem sabe. E ele ainda acrescentou, provavelmente no 3º milênio. Isso se houver o pagamento da paz, suportando-nos uns aos outros, amando-nos uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça. O que se tem como certo e foi deixado por Jesus é que a regeneração coletiva só acontecerá quando cada um de nós promover a sua regeneração individual, promovendo a sua reforma interior. E não podemos esquecer como seremos avaliados. E quem nos informa mais uma vez é Mateus em 16:27, quando ele diz: porque o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas obras. E aí eu digo, não adianta eu vir aqui falar pensando que eu estou fazendo algo por mim. Não, eu tenho que ter obras. E obras
é botar a mão na massa e tirar a pessoa que está no buraco, que está na sarjeta. É dar condição de vida para o que está do teu lado, que muitas vezes está passando dificuldade, a gente sabe e a gente faz que não sabe, e não, é o problema deles, eles que se viram lá. Não! Obras. Nós temos que ter obras, porque conhecimento o Hitler tinha, e matou mais de 6 milhões de pessoas. O Idi Amin Dada, o Jean Bedel Bokassa na África na década de 70 também tinha, e matava e comia o povo dele. O Jean Bedel Bokassa colocava no freezer da casa dele, do palacete dele, serviu até para o Mitterrand, num jantar lá, ele achou que estava comendo lagarto, sei lá, jacaré, qualquer coisa, era carne humana. Isso estou falando agora na década de 70, 50 anos atrás. Então nós temos que ter obra, não é só conhecimento, mas vale aquele que faz, não aquele que fala. E aí nós temos, em matéria de obras, um ensino que o Haroldo nos trouxe sobre Bezerra de Menezes. Nós sabemos que o Bezerra de Menezes nasceu lá em 1831 e morreu em 1900. Então ele viveu o século XIX, ok? E quando ele morreu chegando no plano espiritual, ô Bezerra, vem cá, então, ó, você já pode ir para plano melhor. Não quero. Não, eu quero ficar na terra, quero ajudar meus irmãos na terra. E ele, segundo se fala na doutrina, ele teve uma moratória de 100 anos, então foi de 1900 até 2000. Ele formou esses grupos todos que a gente ouve falar, são os grupos do Bezerra de Menezes, que socorrem principalmente questões de obsessão. Ok? O Haroldo Dutra deixa claro isso. O Bezerra de Menezes fez da Terra, no século XIX, o seu mundo de regeneração. Pelo quê? Pelo comportamento dele, pelo atuar dele, até profissionalmente como médico e tudo mais. Ele mereceu. Mas não tinha que chegar no terceiro milênio para a gente virar isso aqui mundo de regeneração? Não! A Terra sempre foi mundo de regeneração. Desde o nosso primeiro reencarne, a gente reencarna aqui para quê? Para evoluir, para crescer, para melhorar. Provavelmente nós não estamos conseguindo isso, nós estamos no século XX e estamos aqui ainda, né? 21 estamos aqui, ok? Então nós temos essa condição. Se o Bezerra conseguiu, nós também podemos. Mas nós temos que botar a mão na charrua e não olhar mais para trás. Tocar o barco para frente e socorrendo, ajudando, dando conselho muitas vezes àqueles que nos procuram. Conselhos bons, né? Porque às vezes também dá conselho que não é bom. Então está aqui. A ação é toda nossa. A espiritualidade superior, a Deus, Jesus, Maria, José, os anjos, arcanjos, todos confiaram em nós e nos colocaram aqui, nós já estamos aqui encarnados. O que a gente está esperando? Que o mundo vai modificar. Vai virar regeneração. Vai virar regeneração. Mundo de regeneração, segundo a definição, mundos em que as almas que têm ainda o que expiar buscam renovar as forças gastas no cansaço da luta. E aqui tem duas chavinhas. As almas, então o mundo continuará sendo de encarnado. Porque a alma é para encarnado e o espírito é para desencarnado. E aqui eles estão colocando mundos em que as almas que têm ainda o que expiar, que está cheio de erro. Expiação traz imposição. Prova é diferente. Prova a gente escolhe. Eu chego do outro lado, nossa, eu venci o orgulho. Eu tenho certeza, eu quero uma prova encarnado que eu venci o orgulho. Pode me dar uma prova difícil. E eu venho para cá, às vezes eu posso vencer, às vezes eu posso cair. Agora, espiar não. Espiar é imposição. Pô, você fez aquilo lá de errado, cara. Você vai voltar lá, vai pagar. Você plantou, você vai colher. O mundo regenerador vai continuar sendo de parede, de porta, de cadeira, alimentando para parar em pé o físico. Mas tem que ter uma mudança. A mudança está aqui. Esse é o X da questão, como ele falou lá na mensagem. Aqui é a mudança. Se nós mudarmos agora isso, legal. Nós podemos já fazer da nossa vida, nesse planeta, um mundo de regeneração. Para nós. Mas se o ucraniano lá não quer, o Zelensky não quer, é problema dele e do povo dele. Mas eu quero. Então eu trabalho para isso. Ok?
Simples assim. E termino parafraseando Jesus, que frequentemente usava uma célebre citação evangélica, que encontramos em Mateus 13:9, Marcos 4:9, Lucas 14:35. Após pronunciar seus ensinos, ele dizia como um chamado de atenção para o que tinha ensinado: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, que saibamos nós aproveitar esta reencarnação, que foi por misericórdia de Deus concedida a nós, para promovermos-nos ao mundo de regeneração, como o Bezerra conseguiu no século XIX, que a gente consiga agora no século XXI. Mas está nas nossas mãos conseguir isso. E aí, passando para o mundo de regeneração, nós estamos bem, nós vamos para os mundos felizes, que é a quarta classificação de mundo que está lá no Evangelho, dado pela espiritualidade. Mundo feliz, em que o bem sobrepuja o mal. Ou seja, nós estamos na penúltima classificação de mundos elevados e ainda vai ter o mal. Legal, né? Nós não estamos aqui para virarmos santos. Assim disse Emmanuel. Nós estamos aqui, ele disse assim, vocês não estão na terra reencarnados para atingir a angelitude. Vocês estão na terra reencarnados para se tornarem seres humanos, o que nós ainda não somos. O que a gente vê aí muitos agindo, nós não somos seres humanos. E aí, partindo então do quarto mundo, nós chegamos no quinto. É fácil chegar nesse quinto, viu, gente? Simples demais. É só comer arroz, feijão, alface, tomate, beterraba, né? De vez em quando uma carninha. Mas troca a carninha pelo ovo, tem proteína, vai bem também, entendeu? E aí você chega no mundo celeste ou divino. E eu conheço dois que vieram de lá. Um, Jesus, com toda certeza, não me resta dúvida. O outro, Maria, que também não me resta dúvida. Para ter o útero, para suportar a carga energética de Jesus, tinha que ser de lá. Senão não suportava, como diz o Paulo César Frutuoso, né? Numa mensagem que tem, numa palestra dele, que ele fala dos úteros impróprios na Terra para muitos espíritos que querem reencarnar e não têm mais condição de reencarnar na Terra. Tamanha monstruosidade. Não tem útero que suportaria a carga energética deles. Então, fazendo um paralelo, uma analogia, se Maria suportou Jesus, só pode ter vindo de lá. Ok? E aí, nesses mundos celestes ou divinos, morada de espíritos, então já não tem mais carne, é só espírito. Morada de espíritos puros, onde reina exclusivamente o bem em toda a sua pureza. Infelizmente, nós não temos condições de ir para lá agora. Mas se a gente comer um pouquinho mais de arroz e feijão, uma macarronadinha, a gente chega lá. O importante é usar o dínamo girador chamado cérebro para criar um mundo melhor. Lembrando daqueles que estão em dores, rezando e pedindo por eles. Rezando e pedindo por aqueles que infelizmente estão morrendo por uma ignorância tamanha que nós ainda somos portadores de se fazer guerra. E quando eu falo isso, vocês pensem também nas guerras que existem dentro das famílias, aqui mesmo, né? Entre as nossas famílias. Um irmão que não olha para a cara do outro, e assim sucessivamente, né? Que não passa para visitar o pai e a mãe, não é? São pontos que têm que ser muito bem pensados para que a gente se torne um dia seres humanos. E quem sabe depois, cristãos. E aí sairemos da bactéria do luto, para quem sabe um dia virar o verme do luto, como o Chico foi um dia. Obrigado pela atenção. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta e eu souber responder, estou à disposição. Nada? Tchau. Obrigado pela atenção. Não se esqueçam, a Terra já é de regeneração, mas temos que mudar muito.